E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Esperamos que sim, né? Então, gente, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês aí na página 92, certo? Do capítulo 7, tá bom? Para a gente iniciar os nossos estudos. Lembrem de estar sempre anotando as dúvidas, possíveis dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Para que na nossa videoconferência vocês possam tirar as dúvidas ou ir tirando as dúvidas ao longo da semana, certo? Então, olha só, gente, a gente agora vai falar sobre a sociedade imperial e como essa sociedade estava dividida. Logo aí no início do livro, no primeiro parágrafo, tem falando justamente sobre essa divisão, certo? Dos membros dessa sociedade. Então, nós temos, né, essa divisão. Nós temos a nobreza, nós temos os mercadores, os artesãos e os camponeses. A sociedade chinesa tinha uma coisa um pouco diferente do que a gente costuma ver quando nós estamos falando sobre essas questões sociais. Existia, logo aí no segundo parágrafo, diz assim, ó, que existia, né, uma hierarquia já estabelecida dentro dessa sociedade, só que existia uma coisa que era diferente, bem diferente para aquele período, né, que era o que? Concursos públicos. Então, de alguma forma, esses concursos públicos, eles possibilitavam uma certa mobilidade social, certo? O que é que acontece? Essas pessoas de diferentes condições de vida, elas podiam, né, pensar, imaginar ou até concorrer a cargos, não dentro do governo, dentro do próprio governo. E isso, né, esses concursos públicos, eles estavam vigentes dentro do governo da época, né, da dinastia Han. Então, olha só, essas pessoas, para serem admitidas, elas participavam, né, de uma aprovação, um exame, uma prova que era aplicada, e aí elas começavam a ter certo prestígio de vida e também melhoria de vida, certo? Melhoria nas condições de vida. Vamos tentar entender, não é? Quem eram essas pessoas que estavam compondo cada uma dessas divisões sociais na China. Então, nós temos aí, né, desses grupos sociais, o primeiro grupo que nós temos é a nobreza. Quem era que compunha a nobreza? Quem compunha a nobreza eram os grandes proprietários de terras, né, que faziam parte da corte imperial. Eles ocupavam geralmente cargos administrativos e cargos públicos, né? O que mais? Que cargos eram esses? Eles poderiam ser conselheiros, poderiam ser generais, poderiam ser tesoureiros, certo? Alguns desses membros, eles também eram familiares do imperador. Então, a nobreza é aquilo que a gente já conhece, né? As pessoas são os mais ricos, os donos de grandes propriedades e que ocupam cargos de confiança do governo. O outro grupo social que nós temos aqui são os mercadores, certo? Quem eram eles, né? Eles formavam um grupo. Então, gente, esses mercadores, eles eram responsáveis, né, pela venda de produtos para outros reinos, outros impérios, para a Europa também, certo? E olha só, sim, Europa e Ásia, né, na verdade. Eles comercializavam que tipos de produtos? Geralmente eram produtos de alto luxo, né? Tecidos, porcelana, tem aí, deixa eu ver o que mais, especiarias, né, como gengibre, apimento, gergelim. Então, eles faziam essa comercialização desses produtos que não existiam em outras regiões, né? Eles levavam esses produtos, então eles eram muito ricos, certo? Eles detinham muito poder aquisitivo, certo? Outro grupo que nós temos aí são o que? Os artesãos. Então, eles reuniam-se em oficinas, não é? Onde eles produziam diversos tipos de objetos, que ia desde utensílios domésticos até ferramentas, até objetos para a guerra, né? Armas, melhor dizendo, armas, joias, instrumentos musicais. Então, era muito diverso essa produção, certo? Que acontecia vindo das mãos dos artesãos.
Aí nós temos o outro grupo social da China, que seria quem? Os camponeses. Esses camponeses, eles formavam uma camada social, né, dos mais pobres. Então, eles eram ali, naquela sociedade, o grupo mais pobre da sociedade, certo? Então, além de ser o mais pobre, eles eram também o quê? Os mais numerosos, certo? Geralmente famílias inteiras, né? Eles trabalhavam para a nobreza no império, certo? Que era que esses proprietários de terra, eles tinham aquelas grandes extensões de terra, então eles colocavam pessoas para trabalhar morar e trabalhar nessas terras, certo? E cultivavam vários tipos de produto, principalmente o paíço, que era um tipo de arroz, um cereal, que era basicamente a base da alimentação desses povos, certo? E aí eles davam o quê? Em troca desse trabalho, eles tinham direito a moradia e proteção, certo? Eles também recebiam um pequeno pedaço de terra onde eles podiam fazer o cultivo, certo? Dos produtos, né? Dos alimentos para a alimentação da própria família, certo? O próprio sustento da família, tá bom, gente? E aí nós temos na página 93, certo? O cotidiano, né? Diz o seguinte: o cotidiano da população chinesa durante o período imperial variou ao longo do tempo e também de uma região para outra. Muitos elementos do dia a dia eram diferentes entre as camadas sociais do império. A seguir, veremos alguns aspectos do cotidiano, como o vestuário e a alimentação. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Que dependendo da camada social que nós estamos falando, existia uma variação, tanto na questão da vestimenta, dos costumes e da própria alimentação, certo? Então, nos vestiários, nós temos aí, né, peças básicas do vestuário chinês eram o quê? A túnica, o manto, a calça e o chapéu, certo? Que a gente vê aí nessa representação que tem do lado no livro de vocês podem acompanhar aí, então dá para vocês ver ele vestindo, né, a túnica, tinha esse chapéu, né, e ele tava com uma calça também por baixo, dá para vocês visualizarem bem especificamente essa descrição. Então, essas pessoas mais ricas, elas usavam, né, para fazer essas roupas, tecidos mais nobres, usavam joias para decorar e enfeitar essas roupas, além desses tecidos mais luxuosos. Já aqueles que eram mais pobres, né, eles vestiam o quê? Tecidos mais simples, então tecidos de menor qualidade também, né, geralmente eles costumavam usar cintos de couro também, né, entre essas camadas mais pobres. Então, a diferenciação da vestimenta era realmente o tipo do material com que ela era feita, certo? E aí nós temos a alimentação. De modo geral, não é? Como tem aí no livro de vocês, a base da alimentação no norte da China era o paíço, que a gente já viu o que é, né? Que é um tipo de cereal. De fácil cultivo na região, então ele era muito adaptável, né? Ele se adaptou muito bem à região. O que mais? Que era de clima seco e frio, não é? E no sul, cujo clima era mais quente e úmido, o arroz era o alimento básico. Então, na região norte era o paíço, porque o clima era mais seco e mais frio, e na região sul, que o clima era mais quente e úmido, era o arroz, certo? O consumo de chá também foi algo que tornou-se popular, né, no norte do país, especialmente entre a elite. E foi durante a dinastia Tang, certo? Que isso aconteceu. Ao longo desse período, né, o chá também passou a ser consumido em outras regiões da China e por outras camadas sociais, tornando-se um costume entre a população chinesa. Então, o consumo do chá, ele não era... Então, pessoal, é isso, certo? Que nós temos agora para essa semana. Olha só, a atividade que vocês vão fazer essa semana consiste em um resumo da página 92 e 93, que é justamente esse assunto que nós debatemos nessa aula, tá certo, gente? Vocês escrevem no caderno de vocês, façam um resumo bem legal, tá bom? Mandem a foto para mim,
tá certo? E na nossa próxima videoconferência nós vamos debater sobre esse conteúdo e o próximo, certo? Então é isso. Beijinho, qualquer dúvida entre em contato, tá bom?